Olá, sou o professor Wallace Alves. Nesta aula, resolveremos um exercício de dimensionamento de redes ramificadas através do método de Hazen-Williams. O enunciado do exercício diz o seguinte: dimensionar empregando o método de Hazen-Williams a rede ramificada esquematizada na figura a seguir e os dados apresentados na tabela abaixo, sendo conhecidos o coeficiente de Hazen, 130, e a velocidade máxima de aproximadamente 1,2 metros por segundo. Realize também a verificação das velocidades e das pressões. Note que nessa tabela temos a identificação do nó, a cota que esse nó está alocado no terreno e também a vazão correspondente aos nós. Aqui temos a esquematização da rede ramificada que será dimensionada. Note que sai uma tubulação principal do reservatório e da tubulação principal partem as tubulações secundárias. Para resolver esse exercício, vamos utilizar uma tabela. Ela está dividida em duas partes devido à facilidade de visualização dos dados. Nessa primeira parte, temos o trecho, a extensão do trecho, a vazão, o diâmetro, a velocidade e a perda de carga. Na segunda parte, temos novamente o trecho, as cotas piezométricas de montante e jusante, as cotas do terreno de montante e jusante e a pressão disponível de montante e jusante. Para iniciar a resolução do exercício, primeiro precisamos definir os nós e os trechos. O nó pode ser posicionado em toda mudança de direção da tubulação, em toda derivação e também no fim das tubulações. Note que os nós foram posicionados nessa imagem. Temos o nó do reservatório, o nó 1, o nó 2, o nó 3 e o nó 4. Eles foram posicionados na tubulação principal. Aconselha-se que seja feito primeiro o posicionamento dos nós na tubulação principal para depois posicionar os nós nas tubulações secundárias. O nó 5, o nó 6, o nó 7 e o nó 8 foram posicionados nas tubulações secundárias. Vamos determinar os trechos. Os trechos dizem respeito às seções que estão entre um nó e outro. Portanto, temos o trecho que sai do reservatório até o nó 1, o trecho que sai do nó 1 ao nó 2, o trecho que sai do nó 2 ao nó 3, o trecho que sai do nó 3 ao nó 4, o trecho que sai do nó 2 ao nó 5, o trecho que sai do nó 2 ao nó 7 e o trecho que sai do nó 3 ao nó 6 e, por fim, o trecho que sai do nó 3 ao nó 8. Com os nós posicionados e os trechos delimitados, podemos preencher a tabela. Note que temos o trecho do reservatório até o nó 1, o trecho do nó 1 ao nó 2, o trecho do nó 2 ao nó 3, o trecho do nó 2 ao nó 5, o trecho do nó 2 ao nó 7, o trecho do nó 3 ao nó 4, o trecho do nó 3 ao nó 6 e o trecho do nó 3 ao nó 8. Recomenda-se que os trechos que possuem um nó em comum sejam posicionados na tabela em sequência, da forma que está posicionado o nó 2 para o nó 3, o nó 2 para o nó 5 e o nó 2 para o nó 7. Assim também serve para o nó 3 para o nó 4, o nó 3 para o nó 6 e o nó 3 para o nó 8. Aqui temos os trechos preenchidos novamente para a segunda parte da tabela. Precisamos preencher agora a extensão do trecho. Observe que a extensão ela foi dada para cada trecho. O trecho do reservatório para o nó 1 tem uma extensão de 200 metros. Do nó 1 para o nó 2, de 330. Assim sucessivamente, até realizar o preenchimento de todos os trechos na tabela. Note que a coluna extensão foi devidamente preenchida conforme os dados que estavam presentes na imagem. A próxima coluna a ser preenchida é a da vazão. Para preencher essa coluna, precisamos da tabela e da imagem. Observe na tabela que o nó 4, 5, 6, 7 e 8 possuem a vazão. Já o nó do reservatório 1, o 2 e o 3 não possuem a vazão delimitada. Portanto, precisamos determinar essas vazões. Note que o nó 3 ele está abastecendo o nó 6, o nó 4 e o nó 8. Portanto, a vazão no nó 3 ela será a somatória da vazão do nó 6, do nó 4 e do nó 8. O nó 2 está abastecendo o nó 5,
o nó 3 e o nó 7. Portanto, a vazão no nó 2 será a somatória das vazões do nó 5, do nó 3 e do nó 7. O nó 1 está abastecendo o nó 2. Portanto, a vazão do nó 1 será igual à vazão do nó 2. Com as vazões em cada um dos nós delimitada, podemos preencher a coluna da vazão referente a cada trecho. Note que a vazão do trecho reservatório nó 1 é de 101 litros por segundo, assim como a vazão do trecho nó 1 a nó 2. A vazão do trecho nó 2 para o nó 3 é de 56 litros por segundo. Do nó 2 para o nó 5, de 25. Do nó 2 para o nó 7, de 20 litros por segundo. Do nó 3 para o nó 4, 28 litros por segundo. Do nó 3 para o nó 6, 13 litros por segundo. E do nó 3 para o nó 8, 15 litros por segundo. Precisamos determinar o diâmetro de cada trecho. Para isso, vamos utilizar esta tabela. Essa tabela relaciona o diâmetro da tubulação com a velocidade máxima permitida e a vazão máxima permitida para trafegar nesse tubo. No trecho do reservatório até o nó 1, a vazão é de 101 litros por segundo. Então, para essa vazão, o diâmetro será de 350 milímetros, visto que, para esse diâmetro, a maior vazão é de 125 litros por segundo. O diâmetro do trecho nó 1 para o nó 2 também será de 350, visto que a vazão é de 101 litros por segundo. E assim para todos os trechos que restam. Observe que o diâmetro ele foi preenchido nessa coluna para cada um dos trechos. Precisamos determinar a velocidade. A velocidade será determinada a partir desta equação. Velocidade é igual a vazão sobre a área. Se eu já tenho a vazão determinada e o diâmetro da tubulação, eu consigo obter a área. Fazendo o desenvolvimento do cálculo em cada trecho para a velocidade, temos que a velocidade será conforme presente nesta coluna. Há necessidade de quantificar também a perda de carga em cada trecho. Ela será determinada conforme esta equação de Hazen-Williams. Como temos os dados de vazão, do coeficiente de Hazen, da extensão do trecho e do diâmetro, é possível quantificar a perda de carga em cada um dos trechos. Desenvolvendo os cálculos para cada trecho, temos os valores presentes na coluna perda de carga. Agora, vamos preencher a segunda parte da tabela, referente à cota piezométrica, cota do terreno e a pressão disponível. Vamos iniciar com a cota piezométrica de montante. O primeiro valor a ser preenchido na cota piezométrica de montante, que diz respeito do trecho do reservatório ao nó 1, precisa ser obtido na imagem. Temos que o valor de montante do trecho do reservatório até o nó 1 equivale a 270 metros. Note que esse valor está posicionado próximo ao reservatório. Portanto, vamos preencher esse valor na primeira cota montante para a cota piezométrica. A cota piezométrica de jusante será obtida através desta equação, que leva em consideração o valor da cota de montante menos a perda de carga no trecho. Portanto, aplicando os dados nessa equação, temos que a cota piezométrica de jusante equivale a 269,38 metros, ou metros de coluna d'água. Para determinar a cota de montante do trecho N1 para o N2, precisamos voltar à imagem. Note, no nó 1, que nós temos a cota de montante, significa antes do nó, e a cota de jusante, que é depois do nó. A cota de montante do nó 1 é a cota de jusante referente ao trecho do reservatório até o nó 1. Portanto, vamos voltar à tabela e descer o valor de 269,38 MCA, como a cota de montante do trecho do nó 1 ao nó 2. A cota de jusante continua sendo quantificada a partir desta equação. Cota de montante menos a perda de carga total. Fazendo os cálculos, temos que a cota de jusante no trecho do nó 1 ao nó 2 equivale a 268,37 MCA. Para determinar a cota de montante do trecho do nó 2 ao nó 3, precisamos retornar à imagem. Note que a cota de montante do nó 2 equivale à cota de jusante do trecho do nó 1 ao nó 2. Portanto, vamos descer a cota de jusante referente ao trecho do nó 1 para o nó 2 para o trecho do nó 2 para o nó 3. Como o nó 3, o nó 5 e o nó 7 derivam do nó 2, a cota será descida para esses nós também.
O cálculo da cota piezométrica de jusante será obtido conforme esta equação, que leva em consideração a cota de montante menos a perda de carga total. Realizando esses cálculos, temos que o valor da cota de jusante do nó 2 para o nó 3 é de 267,06 MCA, do nó 2 para o nó 5 de 267,3 MCA e do nó 2 para o nó 7 de 267,67 MCA. Para encontrar a cota de montante do nó 3, precisamos retornar à imagem. Note que a cota de montante do nó 3 equivale à cota de jusante referente ao trecho do nó 2 para o nó 3. Portanto, vamos inserir o valor da cota de jusante referente ao trecho do nó 2 para o nó 3 como a cota de montante para o trecho do nó 3 para o nó 4, do nó 3 para o nó 6 e do nó 3 para o nó 8. A cota de jusante referente ao trecho nó 2 a nó 3 equivale a 267,06. Portanto, ela será inserida para os 3 trechos que derivam do nó 3. A cota de jusante será determinada conforme aquela equação, que leva em consideração a cota de montante menos a perda de carga total. Fazendo os cálculos, temos os valores presentes na tabela. Na penúltima coluna, precisamos determinar as cotas do terreno. Para isso, vamos retornar à imagem. Note na imagem que os valores das cotas estão posicionados próximo aos nós. Portanto, lá no reservatório, temos a cota de 270 e no nó 1 a cota de 250. A cota de montante refere-se ao valor que está posicionado antes do nó e a cota de jusante, o valor que está posicionado após o nó. Com os dados de altimetria, podemos preencher a coluna de cota do terreno. Observe que a cota do terreno para montante e jusante foi preenchida conforme os dados presentes na imagem. E para finalizar, precisamos determinar a pressão disponível a montante e a jusante do trecho. Para determinar a pressão disponível a montante, vamos empregar esta equação. Cota piezométrica da montante menos a cota do terreno da montante. Aplicando todos os dados nessa equação para a montante, temos os valores preenchidos na tabela. E para determinar as pressões disponíveis a jusante, vamos aplicar esta equação, que leva em consideração a cota piezométrica de jusante menos a cota do terreno a jusante. Aplicando os valores da jusante, obtemos esses dados presentes na tabela. O exercício pede para fazer a verificação da velocidade e das pressões disponíveis. A velocidade máxima nas tubulações, conforme o enunciado diz, deve ser de, no máximo, 1,2 metros por segundo. Vamos retornar à primeira parte da tabela e verificar que todos os valores de velocidade estão abaixo de 1,2 metros por segundo. Portanto, o quesito velocidade está atendido nesse dimensionamento. Vamos à segunda verificação, que diz respeito às pressões disponíveis. Para verificar as pressões, deve-se lembrar que as pressões devem estar entre 10 e 50 MCA, conforme as legislações pertinentes. A verificação das pressões disponíveis é feita na coluna de pressões disponíveis a jusante. Vamos verificar se os valores dessa coluna estão entre 10 e 50 MCA para que o dimensionamento esteja de forma adequada. Fazendo a verificação, constata-se que todas as pressões para a coluna de jusante estão entre 10 e 50 MCA. Portanto, o dimensionamento atende os critérios. Caso o dimensionamento não atendesse os critérios de pressão, por exemplo, se a pressão ela desse menor do que 10 MCA, haveria necessidade de se aumentar a cota piezométrica da montante do primeiro ponto. Nesse exemplo, a cota do reservatório. A cota do reservatório, nesse exemplo, era de 270 MCA. Portanto, eu precisaria aumentar essa cota para que a pressão fosse aumentada. Se as pressões tivessem dado acima de 50 MCA, eu precisaria reduzir a cota de 270 para que as pressões também fossem reduzidas. Lembrando que quanto maior for a coluna d'água acima do ponto, maior será a pressão. Portanto, se eu quero reduzir as pressões, eu preciso reduzir a cota do reservatório. Se eu quero aumentar as pressões, eu preciso aumentar a cota do reservatório. Em relação ao exercício de dimensionamento de redes ramificadas através do método de Hazen-Williams, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!